Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou começar uma série nova com vocês. Eu vou contar sobre alguns livros sagrados que eu li ou que eu tô lendo e as minhas percepções. O que a gente tem em português, qual é o contexto desse livro, o que se sabe sobre ele, a estrutura, ele é dividido como, quem escreveu e, claro, talvez o mais importante aqui para esse vídeo, o que eu tô achando do livro. Bom, pessoal, a gente vai começar então falando sobre os Vedas, os livros sagrados lá da Índia hindu. Aí eu quero aproveitar e falar um pouco do nosso projeto de apadrinhamento do canal, porque tem um grupo que fala sobre isso. Então, se você não sabe, tá caindo aqui de paraquedas, o Conhecimentos da Humanidade tem um projeto de apadrinhamento do canal. Então, se você curte, quer ajudar a manter, quer ter recompensa, quer ter mais conteúdo que a gente faz, lá no Catarse, você pode clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link, tem o nosso apadrinhamento, que é um financiamento coletivo, só que ele é recorrente, ele é mensal. Então você apoia todo mês com o valor que você puder. Um dos níveis são os grupos especiais, que tanto eu quanto o Léo coordenam. O grupo que eu coordeno chama Inconsciente Coletivo. Todo mês eu posto um texto lá, curto, um trecho. As pessoas discutem entre si o que estão entendendo e depois, no fim do mês, eu reúno as pessoas que quiserem participar para discutir um pouquinho, expandir, fazer pergunta e depois eu proponho um exercício. Tem um exercício de relaxamento e depois um exercício de meditação guiada. Se aproximando ali de uma imaginação ativa, eu coloco as pessoas visualizando um cenário que tem a ver com o texto, tá absolutamente ligado ao texto discutido e depois, daqui para frente é com vocês. Vê aí o que vocês vão fazer com essa circunstância. E depois eu recolho, quem quiser falar, comentar, a gente vai comentando um pouquinho do que aconteceu com a experiência de cada um, de quem quiser compartilhar. É muito gostoso, é muito legal. Se você tem interesse, dá uma olhada aqui no link para participar com a gente. Bom, então vamos começar a falar dos Vedas. Existe toda uma contextualização que é importante fazer e que é meio confusa. Os Vedas são a base da religião da Índia no período védico. Se a gente voltar 2000 anos antes de Cristo, a religião que tinha lá era muito mais fiel aos escritos védicos, aos escritos desses livros. Então, por exemplo, nos Vedas não fica tão claro assim a Trimurti que a gente conhece hoje. A Trimurti que eu estou dizendo é aquela que a gente já ouviu falar, aqui no canal já falamos, que é Vishnu, Shiva e Brahma. No período védico não é bem assim. Nós temos Indra como o deus principal, muito ligado a trovão, tempestade, e nós temos outros deuses também importantes, como a gente vê, mas Indra tá ali no pódio. Então a gente tem uma religião um pouco diferente do que se tornou o hinduísmo, até porque o que a gente chama de hinduísmo é meio que a gente que chama. O hinduísmo, uma religião sólida, única, como por exemplo, catolicismo, não existe. Existem meio que as práticas pessoais envolvidas com certas vertentes. Então nós temos vertentes mais vishnuístas, onde Vishnu é adorado, e vertentes mais shivaístas, onde Shiva é o grande deus. Agora, lá no período védico, não. Outra religião era praticada. Existem, sim, uma troca, rituais como eram e tal, há uma tentativa disso, mas era outra coisa, era uma outra sociedade até. Essa primeira sociedade, esse período védico de 2000 a.C., eventualmente começa a compilar os seus ensinamentos recebidos, que vai dar origem aos Vedas. Então os Vedas não foi um autor, eu estou escrevendo. Alguém escreveu, mas foi algo recebido divinamente. Só que aí nós temos um período, a partir do século VI, mais ou menos, um período conturbado. Primeiro que a gente tem Siddhartha Gautama e a fundação do budismo, pelo menos de forma mais estruturada. Nós temos Mahavira e a origem do jainismo. E fora isso, nós temos invasões. Invasões pelos persas, depois pelos macedônios com Alexandre o Grande, pelo menos de uma parte da Índia, ele conseguiu chegar em algumas partes ali. E aí nós temos um outro período, imperadores, alguns impérios específicos, até chegar num cara que chama Ashoka. Ele era expansionista, era até meio cruel, se converteu ao budismo e aí, de cima para baixo, fez com que o império fosse budista. Então, tudo isso ajudou para esse período védico, ou então as tradições védicas, ficassem enfraquecidas. Eventualmente, o budismo sai dali, e aí vai lá para a China, pro Japão, desce e tudo mais. E na Índia, acaba tendo muito pouco budista que sobrou. E aí tem uma tentativa de recuperação das tradições, e é o que a gente hoje tem de mais próximo. Agora vem uma parte ainda um pouco mais confusa. Então, antes de chegar na minha percepção, eu queria contar isso para vocês. Existem 4 Vedas. Um deles não era aceito como Veda no período védico.
porque era meio que crendice, superstições, tinha muito mais a ver com o povo praticante do que com a parte mais litúrgica de quem detinha o sacerdócio, né, os brahmanes, por exemplo. Um dos Vedas não era considerado inicialmente, eram só 3. Aí nós temos o mais antigo, aí nós temos um outro que é muito baseado nele, só que escrito de uma outra forma, e um terceiro que também tem a base, mas monta um manual, é outra forma escrita. Aí mais recente a gente tem a inclusão desse último Veda. Então vamos falar deles. Então nós temos Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e o que não era um Veda inicialmente, que foi incluído depois, Atharva Veda. O Rig Veda é o mais antigo, foi escrito por volta ali de 1500 a.C., tem mais de 1000 hinos e basicamente ele traz a recitação desses hinos. É um inário, o Rig Veda é um inário, é uma invocação, é um pedido, é um grande Indra, vem aqui me ajudar porque eu tô passando por um apuros aqui. O Samaveda são canções baseado nos inários. Então quase todo o Samaveda são partes do Rig Veda, só que escrito de forma cantada. Tem umas coisas lá que são originais, que não estão no Rig Veda, mas a esmagadora maioria é uma adaptação do Rig Veda para a gente cantar. O Yajurveda fala sobre rituais e cerimônias, coisas desse tipo. A gente vê que tem uma influência do Rig Veda, é meio que baseado no que o Rig Veda fala, só que é escrito de forma totalmente diferente e em prosa. Não é verso como os hinos, não é para se cantar. O Yajurveda é quase que para estudar. Então, como que é feito tal ritual? É a principal fonte de pesquisa dos rituais e cerimônias do período védico. E o Atharva Veda, ele fala mais sobre o povo. Como o povo lidava com suas crenças, com suas crendices e superstições. Traz ali fórmulas mágicas, mas não fórmulas mágicas como a gente está acostumado, né? Com toda essa pompa. Fórmula mágica enquanto superstição mesmo. O que o povo usava quando ele entendia que um demônio estava se apossando dele e ele ficava doente por isso. Tinha lá, no Atharva Veda, uma formulinha ali para ele fazer. Então, o Atharva Veda é o texto que a gente tem mais próximo do que de fato era feito pela sociedade. Não por quem estava na estrutura religiosa, como os brahmanes, por exemplo, mas quem estava ali trabalhando, fazendo o dia a dia. Ah, gira não sei o que 3 vezes, toma esse negocinho aqui que vai dar certo. Esse seria o Atharva Veda. E aí ele foi incluído entre os 4 Vedas. Então, inicialmente era uma tríade e depois, agora, a gente faz um quaternário sagrado com os 4 Vedas. É dito ainda que esses 4 Vedas, na verdade, essas descrições que eu tô dando para vocês, não são as descrições completas. Isso faz parte de uma das 4 divisões que os 4 Vedas teriam. A primeira divisão, que seria o Samhita, seria exatamente inários, bênçãos, mantras. O segundo, Aranyaka, é sobre rituais e cerimônias. A gente viu que existe isso nos 3. Depois os Brahmanas, é um outro livro mesmo, são comentários sobre os rituais. E por último, e o mais encantador de todos, os Upanishads, que aí sim a gente entra na parte mais filosófica da coisa, na parte mais mística, se a gente pudesse usar esse termo. Fala sobre meditação, fala sobre o Deus interior, fala sobre o cosmos, aí fala mais ao meu coração, confesso. A gente tem muitos Upanishads, a gente tem coisas modernas até. É dito que até temos milhares, ou pelo menos mais de 1000 Upanishads. Existem 12 principais. Bom, se você acompanha o canal já tem um tempo, você sabe que eu tenho uma preferência pela cultura, ou pela religião, pela mitologia oriental. Eu nunca tinha pego os Vedas para ler. E aí eu falei, tá na hora de eu pegar. O que temos em português? Que eu queria ler em português. Queria ver se tinha alguma coisa em português. Sei que, né, vai ter um problemão, porque o original é em sânscrito védico. Provavelmente isso passa por outras línguas até chegar em português. E aí eu descobri que praticamente não tem nada dos Vedas em português. Tem releituras, e aí não é releitura que eu queria alguma coisa mais próxima do original. E encontrei 2 livros antigos. E eles estão aqui, vou mostrar para vocês. Esses 2 livros aqui, tradução Nelson Cunha, ele chama de Excertos do Inário Sagrado dos Áryas, os Vedas. E o outro, nem falo o nome do autor, Os Vedas, aí Textos Sagrados Hindus. Tradução Raul Xavier. Esse aqui é de 1972 e esse aqui não tem ano. Ele com certeza foi impresso, né? Ele com certeza foi escrito em máquina de escrever, talvez das mais antigas, não sei se dá para vocês verem aqui. Já o outro nem tanto, ó, fica com um pouco mais, uma cara um pouco melhor. Bom, qual não foi a minha surpresa? Quando eu comecei a ler, aí eu percebi uma primeira coisa. O Rig Veda, lembra? Tem mais de 1000 hinos. Aqui não tem mais de 1000 hinos. Aqui tem os 4 Vedas. Não tem 4000 hinos aqui. Percebi que pulava. Então nós temos aqui, por exemplo, Adhyaya, Anuvaka 1,
Sutta 1. Aí nós temos aí, tem Sutta 2, Sutta 3, aí às vezes pula um. Em vez de ter o 4, tem o 6, não tem o 4 e o 5. E é engraçado que os dois fazem isso. São outros tradutores, provavelmente pegaram a mesma fonte, alguma fonte que tinha isso quebrado. Então, não é o material completo. Essa foi a minha primeira frustração. Minha segunda frustração foi com relação ao conteúdo, porque eu estava esperando algo como os Upanishads. Eu esperava algo filosófico. E não, eu vou ler o primeiro para vocês aqui, ó. Enalteço Agni, o Mahatma, o riquíssimo ofertante que leva as oferendas aos deuses. Lembrando que Agni é o fogo, então você bota no fogo e ele leva para os deuses. Agni, digno dos louvores de todos os sábios, possas tu trazer-nos os deuses. Então Agni traz os deuses. Agni, concede-nos abundância, sempre crescente, necessária à boa fama e ao aumento da raça humana. Agni, com a proteção de tuas chamas, nossas oferendas chegam aos deuses. Ó, mensageiro das oblações, venha tu também, sábio, fiel e afamado Deus, juntamente com os outros deuses. Tá acabando. Concede-nos todo o bem que possas, ó Agni. Esse bem voltará a ti, Angiras, que é um dos prováveis autores do escrito. Nós nos aproximamos de ti, ó Agni, quando te veneramos pela manhã e à noite. Cresces a tua própria morada, ó radiante protetor dos sacrifícios, que sempre iluminas a verdade. Aproxima-te de nós como um pai de seus filhos e permanece conosco, ó Agni. Aí não tem o Sutta 2, né? Do Sutta 1 vai para o Sutta 3. Então o que eu quero dizer com isso? Começar os Vedas, o Rig Veda, começar com uma oração a Agni tem tudo a ver, já que é ele que leva a mensagem aos deuses. Então começa com Agni. Então o ritual deve começar com Agni. Dá para interpretar algumas coisas? Dá, mas cadê a filosofia por trás? É um inário. Então não é um super negócio para você estudar, pelo menos no meu ponto de vista. É legal saber, é legal conhecer, mas para você ter certos tipos de conhecimento, talvez os Vedas não sejam o principal caminho. Eu posso estar cometendo aqui uma injustiça muito grande, até porque não terminei ainda de ler. Estou avançado nos estudos, mas não terminei de ler e ainda estou lendo uma versão em português, antiga, mas as duas versões são muito próximas. E isso segue sempre no livro. É sempre mais ou menos a mesma coisa. Aí começa a pedir. Aí agora é Indra, né? Porque já falou de Agni. Isso de alguma maneira me frustrou, confesso. De novo, é possível de interpretar? É, mas não... Mas você tem que puxar muito, diferente dos Upanishads. Os Upanishads, a gente já tem esse desenvolvimento filosófico. A gente vai precisar, ainda assim, interpretar, entender, correlacionar? Sim, mas aí tem conteúdo. E eu tô com esse livro na mão aqui porque nós recebemos, eu quero dizer o brasileiro, os falantes de língua portuguesa, receberam um presente de um professor da USP, que dá aula de sânscrito, inclusive, que traduziu os 12 principais Upanishads direto do original para o português. O nome dele é Adriano Apigliano. Não é publicidade, a gente não conhece, inclusive acho que ia ser muito maneiro trazer ele pro canal, mas de verdade não é publicidade, é de coração mesmo. Ele traduziu como Upanishads e ele explica o porquê. Aqui você tem conceitos que você pode refletir e assim por diante. Então, cada Upanishad, porque são 12, e aí cada texto tem as suas lições. Então, vou dar um exemplo. O primeiro Upanishad é o Bradaranyaka Upanishad. E aí você tem primeira lição, segunda lição, como se fossem os capítulos. O segundo, que em particular gosto muito, é o Chandogya Upanishad. Também, primeira lição, segunda lição, tá? Até a oitava lição. E aí você vai vendo outros Upanishads com algumas estruturas mais ou menos parecidas. Por exemplo, o terceiro, que aí tem seção da ciência dos sons, seção do Brahman, seção de Bhrigu e assim por diante. Então você tem sessões, lições e por aí vai. Esse eu já fiquei mais contente, menos frustrado do que estudar os Vedas. Eu tava estudando os dois em paralelo. Eu lia os dois, eu li as duas traduções dos Vedas no mesmo capítulo, eu lia um, depois eu lia o outro. É muito parecido, assim, não tem muita diferença. E na sequência eu lia um Upanishad. Não dá pra comparar a profundidade com um e do outro. Se não me engano foi Joseph Campbell. Ele diz que os Upanishads, na verdade, não foram tão baseados nos Vedas assim, nos Samhitas. Você vê que tem diferenças, você vê que é muito mais profundo, é outra coisa, não dá nem pra falar que tá baseado. Isso ele falando. Que muito provavelmente foi uma junção de outras coisas, dos yogis, que não eram da tradição védica inicialmente. Os yogis, da onde vem o yoga, tá ali, tá no meio, mas não é a mesma coisa, sabe? Tem uma diferença. Pra quem quiser mais informação sobre isso que eu tô falando, é o livro As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell. O link vai estar
estar na descrição do vídeo, da mitologia oriental. E aí, em determinado momento, ele falando da Índia e tal, ele comenta algo a respeito. Vale também do Mircea Eliade, que como os dois têm livros que falam mais ou menos da mesma coisa, de formas diferentes, talvez até tenha sido do Mircea Eliade, não do Joseph Campbell. Também vai ficar aqui os dois na descrição para vocês verem qual que é. Resumindo aqui a minha percepção com os Vedas. Talvez ele seja muito mais cultural, faça muito mais sentido para quem tá lá, pratica, do que pro nível de pesquisa que eu tenho interesse. Que não é um livro não é uma pesquisa acadêmica. Eu vou estudar os Vedas para entender. Não, na verdade o meu nível de pesquisa é para me conhecer. E talvez os Vedas, enquanto inário, precise de coisas que dentro da nossa cultura brasileira aqui, a gente não tenha, para fazer tanta assimilação. Já os Upanishads me parece algo mais geral. Aí me toca bem mais. Mesmo algumas coisas sendo estranhas, faz mais sentido. Assim a gente termina o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi de coração. Comenta aqui que livro que você gostaria que a gente comentasse. E não precisa nem ser livro sagrado. De repente a gente puxa o Léo também para fazer essa série, a gente fala de livros mágicos e tal. Se você quer, deixa nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.